Rapaz, Deus, irmãos, vamos terminar nosso módulo 2 hoje, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que nós vamos fazer a linguagem rítmica hoje usando as figuras, certo? No módulo anterior, nós usávamos um tempo usando o quê? Nós tínhamos uma barra lá, lembra? Cada barra que nós utilizávamos, nós usava ela como um tempo. Então, cada barra seria uma elipse, certo? Cada barra é uma elipse. Aqui nós não vamos usar barra. Aqui a gente vai começar a entender um pouco a divisão das figuras, tá bom? Só pra gente entender os valores delas. Só recapitulando, tá? Vou fazer bem pequenininho aqui para vocês darem uma relembrada. Lembra que se eu pegar uma semibreve e eu dividir ela em duas, o que eu tenho? Eu tenho duas mínimas, certo? Vocês têm que ter decorado isso daí, tá? Deu mais de uma semana de prazo para vocês, vocês já têm que ter decorado isso daí. Se eu venho aqui e divido a minha mínima em 2, eu vou ter duas semínimas, mais essa mínima em 2, mais duas semínimas, certo? Só para relembrar. Então quer dizer que cada 4 semínima minha, eu tenho uma semibreve, certo? Cada 2 mínima, eu tenho uma semibreve. E cada uma mínima, eu tenho 2 semínimas, certo? Então vamos começar a fazer o exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos começando. Aqui, ó, eu fiz de cor diferente para a gente começar a entender um pouco como é que vai ser feita essa linguagem rítmica, certo? Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo as figuras são todas iguais, ó. São todas semínimas. Todas elas, ó. Aqui, ó. Aqui é tudo semínima. Aqui, tudo semínima. Aqui, tudo semínima. E aqui, tudo semínima. Então, em vez da gente utilizar uma barra para indicar um tempo ou uma volta na elipse, eu vou usar uma semínima. Então, cada semínima minha aqui, ó, seria, vamos colocar um tempo, seria uma elipse, certo? Então vamos lá, por que eu fiz com cor diferente? Para vocês entenderem o seguinte, lembra lá na divisão? Cada 4 semínimas eu tenho uma semibreve. Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu estou com uma semibreve aqui, certo? E aqui embaixo eu tenho um monte de semínimas, certo? Quantas semínimas cabem dentro de uma semibreve? Lembra? São 4. Cada 4 semínimas eu tenho uma semibreve. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, eu achei quantas semínimas vai me caber dentro de uma semibreve, certo? Então, uma semibreve, 4 semínimas. Outra semibreve, vamos lá, vou até marcar aqui, ó. Outra semibreve mais 4 semínimas. Vamos dividir aqui. Vou fazer isso só na primeira, tá? Porque as demais, nós vamos ter que bater o olho e tentar fazer a linguagem rítmica em cima dos valores que está sendo pedido. Agora aqui eu tenho uma mínima. Agora vamos lá, se eu pegar uma mínima, quantas semínimas eu tenho que ter para montar uma mínima? São 2. Então, 1, 2, divide aqui. Aqui de novo, eu tenho outra mínima. Divide aqui. Cada 2 semínimas, eu tenho uma mínima. Chegou aqui, eu tenho outra semibreve. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Peguei outra mínima aqui e 2 semínimas. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês da elipse? Tá, 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 tá. Só que aqui, ó, eu tenho uma... Em cima, tá vendo aqui, ó, marquei o som. Então aqui em cima vai ser os sons. E aqui embaixo vai ser o ritmo. Então, por exemplo, aqui. Quantas elipses eu vou ter que fazer aqui embaixo? Eu vou ter que fazer 1, 2, 3. Eu vou ter que fazer 4 elipses. Então, eu vou fazer 4 elipses. Porém, o meu som aqui é de quantas? Eu não tenho 4 aqui. Eu tenho um único, certo? Então, vai ser um único som para os 4 tempos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, eu tenho uma semibreve que é um som para 4 tempos. Então, é como se a gente tivesse... Como seria isso aqui? Lembra que no começo nós tínhamos aqui, ó, nós tínhamos as 4
as 4 barras e nós tínhamos uma ligadura aqui, ó, quando a gente fazia um tá contínuo. Então, aqui, ó, isso aqui é exatamente isso aqui, só que em vez de eu ter a ligadura lá em cima, lá, eu vou ter uma semibreve e eu vou ter 4 semínima. Então, como é que ficaria isso daqui? Vamos lá, ó. Ficaria assim, ó. São 4, cada semínima dessa daqui, irmãos, cada semínima é um tempo. Seria uma elipse, seria uma volta, certo? Então, vamos lá, ó. Cada uma delas é uma volta. Só que aqui eu tenho uma única figura de som. Então, quer dizer o seguinte, eu vou ter 4 semínima. Então, eu vou ter 4 elipses. Porém, eu vou ter um único som. E que som que a gente vai usar aqui? Eu vou usar o tá, certo? Isso aqui é para começar a entender as figuras, as divisões das figuras, tá bom? Lembra lá nos exercícios anteriores? Nós pegamos 2 semicolcheias. Quando eu pego 2 semicolcheias, o que eu tenho? Eu tenho uma colcheia. Se eu pego 2 colcheias, o que eu tenho? Eu tenho uma semínima. Se eu pego 2 semínimas, eu tenho uma mínima. E se eu pego 2 mínimas, eu tenho uma semibreve. Lembra disso? Então vamos lá. São 4 semínimas. Então são 4 elipses. Porém, com um único som. Então como é que vai ficar assim, ó? Encerrou. Porque são 4. Aqui de novo. Uma semibreve para 4 semínima. Encerrou. Só que aqui agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mínima. Então, quantas elipses, quantas semínimas eu vou ter dentro de uma mínima? 2. Então, eu vou ter 2 elipses aqui com o som de uma mínima. E aqui, ó, 2 elipses com o som de uma mínima. Como é que vai ficar aqui, ó? Tá, tá, certo? E aqui como é que vai ficar? 4 tempos com um único som. Tá, encerrou. Finaliza 2 semínimas e uma mínima. Tá, encerrou. Vamos pegar desde o começo aqui até o final. Então vamos lá. Encerrou, certo? Aqui embaixo é a mesma coisa lá de cima, porém aqui em cima eu dividi em cores e fiz a divisão por tempo para vocês tentarem achar a divisão certinha. Aqui não vai mudar. Vamos lá, eu tenho uma mínima, certo? E aqui embaixo seria cada elipse, é a mesma coisa lá de cima. Então cada duas semínimas eu tenho uma mínima. Cada 4 semínima, eu tenho uma semibreve. Cada 2 semínima, uma mínima. Cada 2 semínima, uma mínima. E assim por diante. Então, vamos pegar daqui e vamos vir até o final. Então aqui, ó, o meu tá aqui, ó, vai ser de quanto tempo? Vai ser de 2. De 2 elipses. O meu tá aqui vai ser de quanto? Vai ser de 4. O meu tá aqui de 2. O meu tá aqui de 2. O meu tá aqui de 4. O meu tá aqui de 4. E o meu tá aqui de 2. Então, vamos fazer essa aqui inteirinha, tá? Do começo ao final. Então, vamos lá, ó. Tá, 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 tá. Encerrou, certo? Aqui embaixo eu coloquei alguns detalhes em vermelhos. Por quê? Porque aqui já começa a ter uma certa particularidade. O que acontece? Esse aqui, ó, vai ser igual o lá de cima, certo? Eu tenho 4 semínima para uma semibreve. Então eu tenho 4 elipses com um único som. Aqui eu vou ter uma elipse com um som. Tá vendo aqui, ó? Uma elipse com um som. Aqui eu vou ter 2 elipses com um som. Aqui uma elipse com um som. Aqui uma elipse com um som. Aqui, ó, 2 elipses com um som.
uma elipse com o som, aqui 4 elipses com o som, 2 elipses com o som e finaliza cada elipse com o som, certo? Então, vamos ver como é que fica aqui? Ó, tá, 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 certo, irmãos? No MTS, nós temos esses exercícios aqui, ó, na página 12, tá, irmãos? Ela tá aqui, ó. Então, vocês podem pegar o MTS e praticar em cima delas, tá certo? Que nem aqui, ó, no MTS ela tá aqui, ó. Lembra que nós tínhamos 4 barrinhas e nós tínhamos a ligadura, como se nós tivesse 4 elipses com um único som. Aqui é aquilo que eu expliquei para vocês. Cada semínima, 4 semínima para uma semibreve. Então, uma semibreve não são 4 semínima, então são 4 batidas com um único som. E assim por diante. Quando eu tenho uma mínima, a minha mínima está me mostrando que é 2 batidas por um som. Então vamos lá, aqui. Aqui começa aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma mínima, mais uma mínima. Então eu tenho uma mínima com 2 batidas, uma mínima com 2 batidas, uma semínima para uma batida, uma semínima para uma batida, uma semínima para uma batida e assim por diante. Isso aqui é só para vocês entenderem, já começarem a entender um pouco da divisão, tá? Por quê? Uma semibreve, 4 semínima, uma mínima, 2 semínima. É aquela divisão que nós andamos fazendo no exercício anterior. Vamos pegar aqui e vamos até o final. Então, como é que fica aqui? Uma semínima para 2 tempos, 2 pulsos. Vamos chamar isso aqui de baixo, fica melhor a gente chamar ele de pulso. Então, eu tenho 2 pulsos com um único som em 2 pulsos. Aqui, um único som em 2 pulsos. Aqui, ó, eu tenho 3 pulsos, só que eu tenho 3 sons. Então, é um tá e o outro tá? Aqui, é 2 pulsos com um único som, 2 pulsos com um único som, um pulso com som, um pulso com som, 2 pulsos com um único som e 4 pulsos com um único som. Vamos fazer aqui? Então vamos lá, ó. Tá, 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 tá. Certo, irmãos? Vou dar uma pausadinha para mim fazer os demais. Então, ó, aqui nós já tivemos uma pequena diferença, certo? Mudou completamente as figuras. Lembra do exercício anterior? Quem que era cada pulso meu? Cada pulso meu lá era uma semínima. Lembra? Cada pulso que eu tinha era uma semínima. Então, se eu colocasse uma semibreve aqui, eu teria 4 pulsos com um único som. Vamos lá? Tá. Encerrou. Era isso que nós fizemos no exercício anterior. Só que agora mudou aqui, tá? Olha aqui agora o que eu tenho. Agora cada pulso meu, isso aqui é para ver se vocês entenderam as divisões, as figuras, soma das figuras, divisões das figuras, lembra? Agora cada pulso meu aqui, quem que é? Cada pulso meu aqui agora é uma mínima. Então, cada vez que eu tiver uma mínima, eu tenho um pulso, certo? Então vamos lá. Para mim ter uma semibreve, no exercício anterior, quantas semínimas eu tinha que ter? Eu tinha que ter 4 semínimas. Aqui eu tenho uma semibreve. Só que cada pulso meu aqui agora não é mais uma semínima, é uma mínima. Então, se eu pegar uma semibreve e dividir em 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 mínimas. Não é isso que nós vimos? Então, vamos fazer aquela divisão que nem nós fizemos lá. Então, se aqui a parte de cima aqui é o meu som, certo? Vamos lá, aqui é o som e aqui embaixo é o ritmo, certo? Então vamos lá, se o meu som é uma semibreve e cada pulso meu
é uma mínima, então quer dizer o quê? Então quer dizer que cada duas mínimas eu tenho uma semibreve. Então aqui, ó, eu vou ter dois pulsos com um único som. Aqui eu vou ter uma mínima de som para uma mínima de pulso. Então aqui eu vou ter um som para um pulso, aqui eu vou ter um som para um pulso, aqui um som para um pulso e um som para um pulso. E quando eu chego aqui, de novo, ó, eu tenho uma semibreve. Então, para mim completar uma semibreve, eu preciso de duas mínimas. Então, dois pulsos, uma semibreve. Um pulso, uma mínima. Um pulso, uma mínima. E aqui, para mim completar a semibreve, são dois pulsos. Então, como é que ficaria aqui? É pura matemática, gente. Não tem como fugir, é pura matemática. Então, vamos lá. Se cada pulso meu é uma mínima, e aqui em cima está pedindo uma semibreve, então, vamos lá. Tá, encerrou, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um pulso de mínima para uma mínima de som. Um pulso de mínima para uma mínima de som. Então, como é que fica aqui, ó? Tá, encerrou. Aqui, tá, encerrou. Aqui, tá, encerrou. Aqui, tá, encerrou. E aqui, aqui volta que nem lá. Eu tenho uma semibreve de som e dois pulsos. Então, tá, encerrou. Vamos pegar lá do começo. Tá, 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 tá. Certo? Aqui embaixo. O que tem de diferente aqui embaixo? Os pulsos continuam sendo uma mínima, certo? Porém, vocês lembram o que é isso aqui? No início, no primeiro módulo, na primeira parte do módulo 2, eu expliquei sobre as pausas, não expliquei? E eu expliquei o que significaria esse chapeuzinho de boca para baixo e o que seria o chapeuzinho de boca para cima. Vamos recordar? Chapeuzinho de boca para baixo é uma pausa de mínima. O chapeuzinho de boca para cima é uma pausa de semibreve. Só para recordar, tá bom? Não vamos entrar muito nesse assunto porque isso aqui faz parte de decorar e vocês têm que fazer isso lá atrás, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a minha pausa do quê? É uma pausa de mínima. Então se é uma pausa de mínima e meu pulso é uma mínima, então o meu primeiro pulso aqui, ó, é silêncio. Eu vou fazer o pulso, mas não tem som, é silêncio. Depois aqui, eu tenho um som de mínima e um pulso de mínima. Então aqui eu tenho uma elipse com um pulso com som. E aqui, mesma coisa, um pulso com pausa. Quando eu tenho pausa, ela está no tempo, mas ela não tem som. Aqui, uma semibreve de som. O que eu preciso para completar ela? Eu preciso de duas mínimas. Aqui, a mesma coisa. E agora, esse aqui. Esse aqui é uma pausa de semibreve. Então, eu tenho dois pulsos aqui, ó, sem som. Depois eu tenho um pulso com som, um pulso sem som e dois pulsos com som. Certo? Vamos lá? Vamos pegar aqui. Então, lembra-se que nesse caso, cada mínima é um pulso. Então vamos lá. Aqui não tem som, é pausa. Então como é que fica? Opa, voltando. Vamos lá. Tá, 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 tá. Certo? Vamos lá então. Vamos fazer mais uma pausa. Eu vou fazer com outro.